Irmãos, hoje eu vou falar sobre a primeira palavra do versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas. Estamos falando sobre as obras da carne, né? E na minha velha Bíblia, é interessante que, não sei quantos tem uma ACF mais antiga, tem a palavra emulações. Alguém tem essa palavra aí? Eu acho que é a última palavra do versículo 20. Emulações. Alguém tem? Na ACF, não. Não existe. Mas a minha Bíblia ainda tem essa palavra, emulações. As mais novas, eu estava vendo aí da Sara, não tem essa palavra, só tem a palavra aí, invejas, né? No versículo 21. É interessante que essa palavra aí é zelos ou zelos, no grego, né? Ela tem dois sentidos, essa palavra. Ela tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. No sentido positivo, o português simplesmente translitera a palavra grega. Zelos para zelo, né? Zelo. Por exemplo, a gente tem aqui Romanos 10:2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, sentido positivo, né? Ou também a gente tem 2 Coríntios 7:7, dois exemplos só, né? Onde Paulo fala sobre o amor que os coríntios lhe devotavam, e enviando Tito a Paulo, e ele diz assim, Tito contou a ele as vossas saudades, abrindo aspas, né? As vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Se você for fazer uma pesquisa no dicionário, você pode ver também outros significados dessa palavra. Afeto sincero, afeto caloroso, interesse vivo, cuidado, dedicação, devoção. Mas, como eu disse, existe também um sentido negativo dessa palavra. É quando o zelo se degenera. Então, o português já não mais translitera essa palavra, mas ele traduz para uma outra palavra que é ciúme, né? E o interessante aqui é que, se você for no espanhol, o espanhol traduz essa palavra tanto no sentido positivo como no sentido negativo, é a mesma palavra, selo, né? Selo, com C, como no grego zelo, né? Então, esse zelo, né, no sentido positivo, ele pode ser também algo que nos estimula, digamos, é o sentimento que nós temos, irmãos, quando nós vemos em outra pessoa algumas qualidades, algumas virtudes que nós reconhecemos que não as possuímos. A gente olha para uma outra pessoa e vê, ela é mais virtuosa do que eu. Ela tem mais qualidade do que eu tenho. Ela é mais paciente do que eu sou, não é? E então repara aqui que esse sentimento, ele não é um sentimento de inveja, é um sentimento positivo. É como se a gente olhasse para essa pessoa e a gente passa a lamentar, né, não possuir aquela virtude, e passamos a ter o desejo de ter aquelas virtudes. Aquela pessoa se torna um modelo para mim, para nós. O apóstolo Paulo, ele diz isso em outras palavras, né? Tudo aquilo que vocês vistes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sejam vós meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Reparem, Paulo olha para Cristo, vê coisas que ele sabe que não tem, que quer ter, e ele passa a ser o imitador de Cristo. E, por sua vez, nós olhamos para Paulo, né, e passamos a ser imitadores de Paulo. Não sei se vocês já viram esse memezinho que tem na internet, o apóstolo Paulo é um leão, já viram isso? E aí ele põe assim, aí um leãozinho de pelúcia, meio sujo, meio rasgadinho, né? Então é esse sentimento, né? Não é inveja, não é um sentimento negativo, é um sentimento positivo, é um estímulo, né, para nós, né? Então, nesse sentido, eu quero ser melhor do que eu sou agora. Certo? Mas aí tem essa outra palavra, né? Que é phytos no grego, que é inveja também, né? A inveja
também começa com esse sentimento de que nós não temos algo que a pessoa tem, mas é um sentimento de amargura, é um sentimento amargo, né? E essa amargura impele a pessoa ao desejo de agir, não no sentido de eu querer ser como aquela pessoa, né? Mas eu quero ser impedindo que ela seja. Eu quero obter o que ela tem, mas no sentido de que eu quero tirar dela. É meu, é só meu, é para mim, e eu quero ser o tal e o diferente, não quero concorrentes, né? Às vezes eu vejo isso, irmãos, em certas igrejas, quando, por exemplo, tem o pastor efetivo e às vezes tem um pastor auxiliar, e o pastor auxiliar começa a demonstrar que tem mais capacidade de pregar, não é? E etc. E o pastor titular já fica com zelos, né? E trata de colocar ele para escanteio e, de preferência, fazer com que ele vá para outra igreja, né? Indo um pouquinho mais adiante, ainda no sentido positivo, né? O zelo, então, é aquela disposição boa, benéfica, de procurar imitar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é excelente, tudo aquilo que é virtuoso e, por sua vez, de não imitar aquilo que nós sabemos que não é bom, que não é virtuoso, que não é excelente. O amor ao bem e o ódio ao mal, né? Então, enquanto o zelo se alegra, a inveja se irrita, né, diante da virtude do próximo. Existe um filósofo, Plutarco, que escreveu o seguinte, abre aspas: assim como os insetos atacam o fruto maduro, a inveja ataca os bons e aqueles que crescem na virtude. Nesse sentido, é muito interessante, digno de nota, né, a gente pode dizer, que o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 10, né, escreve lá que esse foi o motivo que levou a liderança judaica a entregar Jesus à morte, a inveja, né? Foi entregue à morte por inveja. Parece assim uma futilidade que homens elevados, né? Vejam lá o sinédrio, o corpo principal, o governante. Isso, graças a Deus, isso não acontece no nosso país, né? Essas futilidades, essas invejas, né? Mas eles entregam Jesus à morte por causa disso. Às vezes a gente se surpreende, né? Mas reparem, irmãos, que a virtude, ela pode ser desesperadamente insuportável para certas pessoas. As pessoas não suportam viver ao lado de alguém virtuoso. Tem uma história, eu não sei se é verdade, não consegui confirmar, mas mesmo que não seja, uma história que ilustra bem isso, né? Que na Grécia Antiga, um governante muito virtuoso, muito justo, ele foi processado por um grupo de cidadãos que se julgaram prejudicados por esse governante, porque foram impedidos de continuar a tomar certas atitudes ilícitas. Não acontece no nosso país também, né? Não acontece isso, né? Nossa justiça é justa, etc. Nosso judiciário é 100%, pune o mal e protege o bom, não é isso? Não liberta nenhum traficante, né? Não devolve os bens, os helicópteros para ele, não pune o bom, porque se escrever com batom a gente sabe que a pena é equivalente, etc, etc, né? Mas esse grupo de cidadãos, esse grupo pediu o banimento desse governante, né? E um homem estava ao lado desse governante, sem saber quem ele era, né? E pediu que ele escrevesse um voto, porque ele não sabia ler, né? E o governante, né, lá desconhecido por ele, perguntou para ele assim: mas qual é o seu voto? Aí ele disse: banimento. E o governante: mas que mal ele lhe fez?
Estou cansado de ouvir as pessoas o chamarem de o justo, o justo. Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que esse é um dos pecados que caracterizam o mundo sem Cristo. É um dos pecados, digamos assim, comuns, que caracterizam o homem sem Jesus. Não é? Por exemplo, em Tito 3,3, ele escreve o seguinte: porque também, noutro tempo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Né? E também, aqui mais adiante, em Gálatas, no capítulo 5, verso 26, na versão da Almeida Revista Atualizada, o apóstolo Paulo diz que esse é um pecado característico da nossa vida anterior à conversão. Né? E que esse pecado deve ser tirado da vida daqueles que são cristãos. Reparem que se o apóstolo Paulo diz que ele deve ser tirado, é porque ele mesmo após a conversão, ele pode existir. Ele nos alerta quanto a isso. Né? E existe aqui uma situação, assim, eu posso até dizer que é trágica. Né? Enquanto que a inveja, ela sempre foi uma palavra feia desde o início, essa palavra zelos, ela, como eu disse, ela pode significar uma excelente qualidade, mas que por fim ela venha a se acabar, por se transformar em um pecado. Há um trajeto em que essa qualidade se torna um pecado, certo? Então, reparem, zelos vai virar ciúme. Ciúme. Né? E o que é isso? É quando o zelo, ele se volta de fora para dentro. O zelo, ele tem que ter uma direção externa a nós, e agora ele passa a ter uma direção interna a nós. O zelo, quando ele se volta para fora, ele se transforma em abnegação. Abnegação é você estar disposto a perder a sua própria vida em favor do seu próximo, por amor a Cristo. Né? Mas quando esse zelo se volta para dentro de si mesmo, ele vai produzir muita coisa ruim. Ele vai produzir autoindulgência, ele vai produzir autocompaixão, ele vai produzir ódio, ele vai produzir toda sorte de dissensão e de conflitos. A pessoa ciumenta, normalmente ela é ressentida, ela é cheia de autodefesas, ela é cheia de autojustificações. A pessoa ciumenta é uma pessoa normalmente hipersensível. E essa hipersensibilidade acaba por fazer com que ela entre em conflito muito facilmente com as outras pessoas. Ela se torna uma pessoa birrenta, briguenta. Já viu uma frase? Diz assim: quanto mais eu convivo com as pessoas, ou quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cão. Essa é uma frase típica de uma pessoa ciumenta, de uma pessoa cheia de ressentimento, de uma pessoa hipersensível. Porque mesmo o mundo pecador foi amado por Deus, e Deus nos manda, Jesus nos envia como o Pai o enviou. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Deus enviou a Cristo por amor e ao mundo pecador perdido. E nós somos enviados por Cristo a esse mundo pecador perdido para que nós amemos o nosso próximo. Então, irmãos, nós podemos ver essa obra da carne assim, em ação, e aí é o plural, né? O externo, muito cedo. Por exemplo, quando um pai põe um filho no colo e o outro filho quer ficar no colo também, mas não junto com o irmão, mas no lugar do irmão. Né? Esse lugar é meu, o colo do meu pai ou da minha mãe é meu. Né?
É o ciúme. Foi o ciúme que fez, digamos assim, foi o estopim ou o motor do primeiro assassinato. Ciúme. Né? Um irmão matou outro. Então, uma pessoa dominada pelo ciúme, ela costuma dizer eu e meu. São os meus bens, né? São as minhas posses, são os meus relacionamentos. Já viu como as pessoas às vezes pensam que isso é amor? Como começa bem e termina em tragédias, em morte, né? Eu lutei por isso. Você é minha, você não é de mais de ninguém. Se você não for minha, você não pode ser de mais de ninguém. Ou é minha, ou não é de ninguém. Né? Por que você deu para ele? Por que você mencionou o nome dele? Por que você está conversando com ele? Isso embute aqui, entre parênteses, uma outra frase. Né? Por que você deu para ele e não para mim? Por que você mencionou o nome dele e não o meu? Por que você está conversando com ele e não comigo? Pessoas possessivas. Então, irmãos, o ciúme, em resume, poucas palavras, é o zelo por si mesmo. Certo? É o zelo voltado para si mesmo. E eu vou terminar essa breve exposição citando dois textos do Antigo Testamento, Jó 5:2 e Provérbios 14:30. Jó 5:2 diz assim: a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Mata o tolo. Né? O sentimento sábio, o sentimento sadio, Provérbios 14:30, é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa obra da carne. Uhum. Vamos ficar de pé? Qualquer irmão ou irmã que não tenha... Irmão ou irmã é um mau português, né? Qualquer irmão que não tenha orado, pode fazer essa oração final. Depois nós vamos cantar o nosso cântico número 5. Amém, Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém.
Amém, irmãos.